Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E dá uma olhada nisso aqui, sim. Essa aqui é a primeira unidade que você vai ver do novo Renault Boreal. Boreal, aquele que veio do norte, mas na verdade é aqui para o sul. Ele vai ser feito na fábrica da Renault aqui no Paraná, para toda a América do Sul e América Latina, em mercados mais importantes desta parte. E também será feito na Turquia para os europeus e para outras partes do mundo. Nesse vídeo você vai ficar sabendo cada detalhe dele, qual é a origem dessa plataforma, por que ele vai ser montado aqui, tudo que ele tem de tecnologia, motor, câmbio e também quanto ele vai custar. Saiba que ele é maior do que Taos, Corolla Cross e Compass e deve ter um preço parecido. Será que vai valer a pena? Te conto tudo depois da vinheta com Marcha Sensitiva del Arco. Vai! Antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber desta bela casca de origem meio francesa, meio romena, de onde é que vem? Bom, em primeiro lugar, é bom saber que ele só chega nas concessionárias entre outubro e novembro. E que não, essa plataforma não é o que você leu por aí dizendo que era o Dacia Bigster. Pois é, ainda que tenha 2,70 de entre-eixos, ainda que tenha um tamanho parecido perto desses 4,56 m, segundo a Renault, essa plataforma RGMP, a plataforma multimodular da marca, só é feita aqui, não é feita na Romênia e vai ser feita na Turquia. Mesma plataforma do Renault Kardian, que vai dar origem também à picape Niagara, ou Niagara para você que não fez CNA. De toda forma, ela é modular aqui no entre-eixos, entre 2,60 e 3 metros. 3 metros para a picape, 2,60 para o Kardian, 2,70 aqui. Não sei se vai ter algum carro com 2,80 ou 2,90, mas enfim, os planos são esses. E também não tem nada a ver com o Renault Symbioz. Esses carros usam a plataforma CMF-B, que é de Juke, que é também do Nissan Kicks, que você viu por aqui e reclamou bastante do preço. Enfim, só para você entender que essa plataforma é exclusiva de Kardian e de Boreal. Bonito, né, meu? Vem aqui na frente ver. Pois é, meus amigos, eu vi o carro camuflado com essas luzes, esses DRLs, e eu nem imaginava que poderia ser um Renault vendido aqui. A gente que se acostumou em só ter os Dacia com o logo da Renault colocado na frente e atrás, e algo mais, digamos, pro robusto e pro rústico, não pro refinado assim. Uma dianteira que eu gosto bastante, como você bem sabe, de frentes que têm superfícies diferentes, né? E aqui, isso é o que não falta. Tem também uma parte aqui que parece um prata anodizado, diferente, tudo muito diferente. Grade aqui embaixo diferente. Aqui também, de um jeito que eu não tinha visto ainda. Não sei se ficaria melhor com uma grade assim aqui em cima, mas também não vou opinar, porque se você vê um desenho meu, nem acha que foi feito com a mão. Acha que foi feito com o umbigo, nem com o pé, não é. Eu gostei também da disposição dos DRLs aqui, que são aqui em cima, aqui do lado, e aqui sim o farol. Tem câmera 360, tem sistema ACC e tem essa bela linha em preto brilhante aqui em cima. E claro, o novo logo da Renault aqui em 2.5D. Bem interessante. Vamos dar uma olhadinha lá na lateral. Quando você vir de perto, vai ver esses vincos bem interessantes no capô. E em toda a lateral você vai identificar esse formato meio que de diamante, que eles chamam de size impression, uma coisa que parece ser maior do que realmente é, mas como eu te disse que você não fez CNA, é a impressão de tamanho ser melhor do que realmente é. Outra coisa bem interessante desse carro, eles não nos passaram ainda os ângulos de entrada e de saída, mas eu gostei bastante do centro da roda, está bem pertinho ali do final do carro, o balanço dianteiro e o balanço traseiro um pouco menores, me agradam e também deixam o design um pouco mais encorpado. Junto com isso, essas caixas de roda com um degrauzinho aqui também, e como eu te disse, igual lá na frente, só que aqui com essa projeção de diamante, né? Ele também tem o teto diferente da cor do carro, aqui um azul mercúrio, não sei se vai ser exatamente essa cor, mas em francês é essa cor. Retrovisores pintados de preto, como eu te disse, câmera 360 aqui debaixo do retrovisor, e excelente altura do solo, pois é,
Vocês sempre reclamam que chamam SUVs carros que têm, sei lá, 14, 15, 16 centímetros de altura do solo. Aqui são 21,3 centímetros. Não falei da largura? É 1,84 m, a gente vai poder comprovar lá por dentro quanto que isso é importante. E como eu te disse, 4,56 de comprimento e 2,70 de entre-eixos. Bom, para você ter ideia, um Compass tem 4,40 de comprimento, ou seja, 16 centímetros a menos. Um Corolla Cross tem 4,46 de comprimento, ou seja, 10 centímetros a menos. E um Taos também tem 4,46 de comprimento, ou seja, 10 centímetros a menos, e nenhum deles tem 2,70 de entre-eixos. O que chega mais perto é realmente o Taos, que tem 2,68. Se você acha que 2 centímetros não fazem diferença, pergunta aí na sua casa. Outra coisa que para mim fez bastante diferença é essa maçanetinha aqui. Ela não fica exatamente camuflada como fica nos Alfa Romeo ou no Honda HR-V. Dá para saber que tem uma maçaneta aqui. Eu que estou passando tempo, estou ficando um pouco mais míope e não quero usar um óculos. Então, para mim é importante saber que a maçaneta está aqui e não camuflada numa coluna. Outra parte dessa impressão de diamante está aqui, nesse pedacinho que deveria ser de lata. Poderia ser de lata porque a janela está só aqui. Mas não, eles tiveram cuidado em fazer alguma coisa um pouquinho mais refinada. E por que eles estão refinando tanto no design, como você vai ver aqui na traseira, com traços que lembram até BMW X1? Porque tem algumas outras partes que são um pouco mais simplificadas. Vocês, fanáticos por técnica, não vão ficar muito contentes em saber que essa suspensão traseira é eixo de torção e não multilink. Afinal, vocês criticam bastante o Toyota Corolla Cross por causa disso, em virtude de o sedã tem a suspensão multilink. Aqui não é exatamente um eixo de torção básico, tem uma barra estabilizadora no meio que consegue fazer bem essa mobilidade que a suspensão precisa ter. Mas não é algo tão refinado quanto você vê em Compass, em Taos e também nos modelos chineses como o BYD Song e Haval H6. Agora, vamos dar uma olhadinha na traseira, porque ele também tem outra coisa aqui que quem tem um SUV vai adorar. Vem cá. E é claro que um canal que se chama Roda não pode se furtar de dizer que eles acertaram na escolha do design dessas rodas. Belas rodas, aliás, de aro 19 com pneus 205, 55, uma largura e uma altura que para mim tá contento, tá perto do limite do que pode ser confortável ou não. A gente não vai andar no carro hoje, mas em breve eu trago essas filigranas para você entender. Bom, aqui me lembrou muito BMW X1, sério. E é uma das traseiras mais bonitas que tem nesse mercado, especialmente dos SUVs, entre aspas, compactos premium. Aqui eles acertaram em cheio e aqui, para mim, está a principal diferença dele para o Bigster. As lanternas traseiras do Bigster, por exemplo, tem uma coisa muito mais voltada para o aventureiro, para o off-road, e aqui sim tem uma coisa refinada, tem até um vão aqui embaixo. Eu gosto. Como eu te disse, assim como acontece lá na frente, eu gosto de superfícies diferentes. E isso é o que não falta aqui, né? Tem esse encaixe aqui, tem mais um vão aqui, tem a parte do para-choques que não está colado na tampa. Parabéns para quem desenhou. E também essas partes aqui que poderiam soar como sistemas de escapamento, mas não querem ser isso. Querem mesmo mostrar até onde pode chegar o design. O escrito boreal aqui também é diferente, já com essa nova fonte que estão usando aqui para Renault, né? E aqui você tem tampa elétrica do porta-malas. E no porta-malas são nada mais nada menos do que 522 litros, que com os bancos rebatidos chegam a 1.279 litros. Isso é mais do que diversas caçambas de picape que você vê por aí. Aliás, dentre as picapes médias, maior do que qualquer caçamba. Outra coisa interessante, ele tem um bipartido aqui. Você pode tirar essa parte do tampão, essa parte aqui também do tampão, de baixo, e ter um espaço ainda mais profundo se você não se incomodar de pegar coisas aqui e trazer. Outra coisa importante é que, diferente de muitos dos concorrentes, ele traz sim um step. Tem muitos carros híbridos, especialmente os híbridos, né? Os híbridos plug-in, que tem o conversor aqui do AC/DC, fica nessa parte, e eles não trazem step. E é mais ou menos nessa faixa de preço que ele vai ficar. No final eu vou te falar. Agora deixa eu ver como é que eu faço aqui. Como eu sempre te digo, eu não tive Lego em casa, então eu tenho um pouco de dificuldade de montar as coisas.
Bom, consegui? Consegui. Então qualquer sul-americano consegue. Isso. É bonito, né? É bem bonito. Agora vamos dar uma olhadinha como é que é lá debaixo do capô, te contar qual motor e câmbio que usa e a expectativa de desempenho e de consumo. Chega mais. Antes, meus fanatiquinhos por técnica têm que saber que não, ele não tem tração nas 4 rodas por enquanto, e não sei se está projetado para essa plataforma, para esse carro. Eu sei que para Niagara estará, e tem freio a disco sim nas 4 rodas. Bom, o que está aqui é o já conhecido por você de Duster Oroch e Duster 1.3 turbo de 4 cilindros, que também está nos Mercedes-Benz, pois é. Ele vai ser flex, mas não vai ter os 170 cavalos que tem no Duster, por exemplo. Lá são 170 cavalos com etanol, 162 com gasolina. Aqui serão 163 cavalos com etanol e 156 com gasolina, 27,5 kgfm de torque a 1.600 RPM. Sempre combinado com, aí sim, um câmbio diferente do que você vai ter na Oroch e no Duster. Aqui, os 6 marchas de dupla embreagem embebida em óleo, praticamente a mesma máquina que você tem no Renault Kardian, mas com outra especificação, porque aqui tem mais torque do que lá, ou seja, é um projeto um pouco mais robusto. Bom, segundo eu posso prever, que não temos os números ainda, deve ser um carro que deve pesar aí entre 1.450 e 1.550 quilos e conseguir uma aceleração de 0 a 100 na casa dos 10 segundos. Consumo na casa dos 9 km por litro de gasolina na cidade, 13 na estrada. E para quem gosta de detalhezinhos, veja só como foi feita a pintura. Pelo menos esse aqui é um pré-série que é o carro que emula o carro de produção. Temos manta acústica para você que escolhe um carro por causa disso, mesma pessoa que escolhe o sapato pelo sabor. E temos também 2 amortecedores para segurar o capô. Acho que isso é algo que eu ainda não tinha visto em nenhum carro da indústria nacional. Nenhum carro feito aqui tem 2 amortecedores para segurar o capô. Se preocuparam com alguns detalhes que eu não me preocuparia, mas deve ter bastante gente que dá valor para isso. E se está melhorando, valeu a pena, né? Agora vamos dar uma olhadinha lá no banco de trás para ver como esse animal de grande porte fica ali, porque com 2,70 de entre-eixos e essa concepção mais moderna, eu acredito que eu fique muito bem instalado. Chega mais. Maçanetinha. Opa! Bom, uma das tônicas que estavam escritas no press kit é que ele prima pelo refinamento, pelos bons materiais, e quando você bate o olho você vê que é tudo muito bem feito. Só que aqui, como acontece no Compass, por exemplo, a porta de trás não tem os materiais sensíveis ao toque, né? Aqui tudo de plástico. Não é algo que me incomode, mas vocês criaram essa seita do Soft Touch. Então, só para avisar que nessa parte de trás aqui não tem, aqui sim é o... Aqui temos preto brilhante na maçanetinha e aqui também temos um sisteminha com os alto-falantes, sisteminha de som. Vidro elétrico de um toque. O vidro não desce todo, que é o máximo. E uma boa abertura da porta. Esse interior azul, fica parecendo que você entrou dentro de um bolso de uma calça jeans. Não vai ser só esse interior azul. Nas informações que a gente tem aqui, tem também uma versão cinza. Só que ela está programada para ir só para a Turquia. Mas eu não duvido que isso aqui vai ser um opcional. Se você quiser o interior azul, você vai ter. Porque muita gente, por exemplo, deixava de... Quer dizer, não se sentia muito agradável no Territory, porque ele era todo azul por dentro. E o Territory é um carro que vai competir com esse carro, e o Territory é um carro que custa 215 mil reais, então vai estar bem em cima ali de preço, de tamanho, e o Territory já vem agora na linha 2026 com o interior preto, com os detalhezinhos laranja. Acho que eles farão isso, mas vou te falar, eu nunca tinha visto um Renault tão sofisticado em toda a minha vida. E você sabe que esses cabelos brancos não são pintados, né? Vamos logo ao que interessa. Ó, dá uma olhada nisso. Ai, não que eu esteja me sentindo como
o presidente da CBF vendo 2 brasileiros entre os 8 melhores clubes do mundo, mas desconfortável eu não estou. Rapaz, que maravilha, hein? Ó, eu tenho mais de 1,90 m em incontáveis quilos, para você que não sabe, e tô extremamente bem acomodado aqui. Largura muito boa também do carro, né? Eu tô bem distante aí da câmera. Cara, muito agradável. É a sensação de espaço que você tem, por exemplo, num Jeep Commander, que é um carro de 7 lugares, né? E você tem uma modulação de bancos. É quase tão espaçoso quanto um Território, que é o mais espaçoso dessa categoria, e tão espaçoso quanto um Volkswagen Taos, que também é bem agradável para quem tem esses esportes que parece que a pessoa tem uma alergia eterna a camarão. Tá sempre maior, mais inchado, né? Gostei do interior escurecido, isso casa muito bem com o carro. O interior aqui é um cinza, né? Parece um jeans cinza escuro, não é um tom de azul. E é um imenso teto panorâmico. Quem imaginou que a Renault ia virar isso, cara? A gente vendo o Sandero e Logan, com todo respeito, umas desgraças. Onde que tem agora? Realmente é uma revolução, segundo a Renault. Só para fazer esse carro aqui, houve um aporte de mais de 2 bilhões de reais, juntando isso aos 2 bilhões de reais para fazer o Kardian, mais 1 bilhão para modernização da fábrica, 5 bilhões de investimento. Cara, muito bem aplicados. Que carro, hein? Ainda vai vir a Niagara, hein? A picape que deve ser a Antitoro, com 3 metros de entre-eixo e um visual um pouco mais rebuscado. Tem até uma aqui, vou mostrar umas imagens para você aí, que é a mesma que quando lançaram o Kardian, serviu como flagship dessa nova plataforma. Flagship não, serviu como referência do que essa plataforma pode ser, com 3 metros de entre-eixo, na mesma plataforma que você tem um carro com 2,60 de entre-eixos. Bom, aqui a modernidade está escancarada com esses duas entradinhas USB-C, e eu achei que as saidinhas de ar aqui poderiam ser um pouco mais finas, mas foi o que eu te disse. Eles capricharam no design, eles tiraram um pouco de grana, por assim dizer, da parte estrutural. Não estou dizendo que a estrutura é ruim, que a torção é ruim, ele deve ter um monte de aço de alta e ultra alta resistência, mas a suspensão traseira é um sistema mais simples e mais barato. Ele também não tem opção de tração nas 4 rodas, só tração dianteira. Ele também não tem um sistema híbrido ainda, que deve chegar só em 27, enfim. Ele é um carro muito impressionante em design e pela percepção de qualidade aqui por dentro, que deu uma economizada em algumas outras coisas que talvez na hora de dirigir você vá sentir, mas não vai ligar, porque vai pagar um preço justo por um carro que é maior do que os outros. Aliás, vamos dar uma olhadinha lá na frente, porque ele também tem 2 telas que me lembraram uma evolução de carros alemães, como a gente viu no novo Audi Q6 e-tron e também no Porsche Macan, e tem sistema Google integrado. Tudo bem, é um chipzinho que você vai pagar mais, tal, mas meu, você tem um Google só do carro. E eles conversam. Chega mais. Você também vai perceber na hora que você abrir a porta que a maçaneta está um pouquinho mais baixa, uma maçaneta também um pouquinho mais simples, que é outra simplificação que a gente encontra aqui no carro. Bom, agora vou te falar uma coisa que eles importaram do Kardian que eu achei maravilhoso. É a ancoragem do banco. Olha como eu consigo ficar baixo. Nem parece que eu tô num SUV. Que as pessoas que projetam acham que todo mundo que dirige um SUV quer ficar dirigindo como se estivesse em cima do cupim de um Nelore. Não precisa, meu querido. Olha a distância da minha perna pro volante. Não precisa, meus amigos, não precisa. Antes de eu ligar, lembrando que aqui sim temos o Soft Touch. É um pouquinho só, mas tem, né? Aqui também tem uma parte bem interessante que, cara, é um black piano misturado com cinza. Ficou uma textura e um visual muito legal. Aqui a parte de couro igual dos bancos. Aqui também tem couro nesse apoio de braço. E também tem um negócio acetinado aqui em cima desse plástico. Muito interessante, muito interessante. Aqui também soft touch em todo esse painel. Como eu te disse, não é um soft touch muito soft. Você vai ver no Corolla Cross, é mais macio, né? Mas aqui eu acho muito importante porque, como eu sempre te digo, com o passar do tempo, a exposição à luz, a exposição ao sol,
a exposição ao calor, ele vai deteriorando mais o plástico, né? Ainda que esses plásticos durem mais do que 2 tartarugas na história, ele vai rachando, ele vai deteriorando, ele vai ficando mais mole, e quando você tem uma cobertura aqui por cima, você consegue isolar tanto acusticamente, se tiver algum probleminha com o passar do tempo, quanto termicamente para esse problema acontecer só mais para frente. Ele também tem sistema de som Harman Kardon. Meu Deus! Se não fosse um Renault, acho que custaria uns 300 mil esse carro. Se fosse um Mercedes, 400 mil. Ainda bem que veio só o motor. Deixa eu ligar o carro aqui. Será que vai ligar? Isso. Para você já ver tudo como funciona, tudo como tá bonito. 2 telas de 10, uma um pouco mais profunda aqui, né? Você vê que é uma moldura e outra um pouco mais em cima, mas o que eu achei mais legal, o que que é? É que ela é bem alta. Então eu com o volante ajustado aqui, tá tudo aparecendo para mim no painel de instrumentos e aqui ele fica meio voltado para mim, né? Achei legal. Deixa eu ver isso aqui. Ah, os botões são aqui em cima. Botão de volume. Vamos ver se tem uma radinha aqui. Bom, Amazon Music já tá com o Google acionado. O sinal deve estar meio fraco aqui, né? Nós estamos num bunker aqui, o bunker de design da Renault. Pode ser que lá fora isso fique um pouquinho mais rápido. Deixa eu perguntar aqui, ó. Hey Google, ligar ar-condicionado. Sem problemas, ativando o ar-condicionado. Hey Google, aumentar a ventilação. Aguarde um instante. Sem problemas, Pode experimentar a aumentando extensão. a velocidade do ventilador em 1. Hey Google, aumentar a velocidade da ventilação em 3. Para isso, O meu celular aqui ouvindo tudo. Tudo bem. Pode Aumentando a experimentar a velocidade extensão. do ventilador em 3. Nós estamos ferrados, velho. As máquinas vão dominar tudo. Você viu um se metendo na conversa do outro? Pois é isso que acontece. Bom, primeira impressão que você vai ter é de que já viu esse volante em algum lugar. Ele parece muito com o do Kardian, mas na verdade não é. Os botões têm certa semelhança também. A parte do multimídia de um lado, a parte das assistências à condução de outro, mas enfim, não é o mesmo volante. Esse volante é um pouquinho maior, ele tem o topo achatado e a base achatada e partes plásticas metálicas aqui, enfim, não é o mesmo volante. Fique tranquilo, mas a manoplinha de câmbio, neiva do céu, só que no Kardian ela fica desse lado aqui. E o botão do sistema de freio de estacionamento eletrônico fica desse. Você se lembra? Pois é. É assim que acontece. Só mudaram de posição aqui. Bom, daqui a pouco a gente vai falar desse sistema multimídia. Aqui você tem os atalhos para o ar-condicionado, para todos os sistemas de ar-condicionado, você não precisar mexer na tela especificamente. Eu acho muito chato você ter os comandos de ar-condicionado na tela e aí você está fazendo alguma outra função, sei lá, uma câmera de ré, aí você não consegue mexer no ar-condicionado, isso me irrita um bocado. Aqui a gente tem a chave, que já é aquele padrãozão Renault, a chave cartão presencial. Aqui a gente tem um porta-objetos com 2 porta-copos, que também tem uma divisória aqui por cima. Tá as 2 chaves aqui, a chave normal e a chave reserva. Por caso de alguém levar no bolso, tem a outra aqui para os outros conseguirem trabalhar. Melhor deixar as 2 por aqui, né? Aqui tem carregador de celular por indução, mais 2 tomadinhas USB-C, travamento central das portas e, se você conseguir ver daí de trás, nosso querido Diego Mestiço, que nos acompanha direto nos lançamentos, pode mostrar aqui que nós temos uma iluminação tanto nessa parte quanto nesta parte aqui de baixo dessa moldura Black Piano da porta, onde eu te falei que tem essa textura diferente. Muito legal mesmo. Aqui parece um metal, mas não é, é um plástico.
você enxerga aqui diversas soluções interessantíssimas para um carro que tem que ser mais barato, mas não pode parecer que é mais barato. O que eu estou entendendo do Boreal é isso. Ele é um carro que foi feito de uma maneira para ser mais simples, mas não vai entregar a rusticidade que a gente sempre teve com o Dacia. Muito mais perto do Symbiose, por exemplo, que é um autêntico Renault europeu. Acho que esse botão Start Engine não está no lugar que eu acho mais legal. Eu gosto quando está por aqui. Mas enfim, tudo bem. E ele também tem aqui para você mexer no volume do rádio. Ele tem aqui desse lado para você mexer no limpador. E aqui desse lado você mexe nos faróis e também dá seta, enfim. Normal como qualquer outro carro. E aqui você vai ter acesso aos sistemas de auxílio à condução. Bom, vamos lá, deixa eu te mostrar algumas outras coisas aqui. Câmera 360. Eu não gosto quando a câmera 360 é assim. Eu gosto quando é assim. Ó, o sistema é rápido, mas a definição não é das melhores, viu? Achei a definição, aliás, bem ruim, hein? Ele dá um zoom. Mas é meio lento, ó. Pra girar é rápido. Vê que fica meio... como se você estivesse mexendo com luva de boxe. Ó. Que você vê mais... Cara, esse carro é diferente do carro lá fora. Que isso, velho? A grade não é essa, não. Tá, pô. Tá... Que é isso, velho? Não é esse carro. O carro daqui não é o carro lá de fora. A roda não é a mesma. Será que é porque é um pré-sério? Ah, tá escrito aqui Scenic. Eu não acredito, velho. A imagem da câmera do Boreal é a câmera do Scenic. Deve ser porque é pré-série, né? Não é possível. Aí o cara não poderia... pode ser isso. Sabe o que eu acho que aconteceu aqui? Como os caras estavam fazendo os testes nos carros, tal, quando pôs a imagem da câmera, para ninguém vazar como seria o desenho do Boreal, eles programaram aqui para ser um Scenic. Que loucura, velho. Meu. Segredos da indústria. Porque não é possível que vão vender com a imagem do Scenic. Eu aposto que não. Aposto um dedinho. Não, 2. Senão vira presidente e aí vocês chegam pra cacete. Vou mostrar aqui, câmera de ré também. A 360 com... Esse aqui também tá errado. Justamente. A câmera 360 aqui, certamente, não tá da maneira que virá do carro. Certo? Ainda bem que vimos isso antes, né? Aqui temos modo de condução Multisense, modo Sport. Temos também aqui modo Comfort, o modo Eco, o modo Smart, Eco, Comfort, Sport. Ele vai fazendo da maneira que achar mais interessante. E você pode configurar tanto a condução de motor e esforço de direção, quanto da vida a bordo, iluminação ambiente, Smart. Ok. Ele vai ver... O Smart eu não entendo, não sei o que ele diz de Smart. Aqui você escolhe. Ó, botão vermelhinho. Tcharam. Homenagem ao Flamengo que veio embora mais cedo para casa. Deixa eu configurar aqui. Agora, intensidade da luz 100%, você pode diminuir também. Apagar tudo, se você não quiser passar por essa cromoterapia. E a climatização, você escolhe também entre normal e eco. Vamos ver aqui. Android Auto, Apple CarPlay, Chrome. Olha que legal. L'Equipe, jornal francês. L'Equipe Max. Olha, se dá pra você ver um filminho, hein, meu? Só que acho que quando o carro andar, ele para, né? Prime Video, se você tiver assinatura, dá pra ver um joguinho de futebol aqui, uma NBA. Song Pop for... O que é o Song Pop for Renault? Será que é um karaokê? Não é possível, né? Vamos fazer igual os chineses, né? Song Pop. A Musical Game Made for Fun Road Trips. A Musical Game é um jogo de música feito para viagens engraçadinhas. Durante o uso do app.
Vamos lá. Family. Family Favorites. Será que eu tenho que cantar? Can't Stop the Feeling. Bom, enfim, quando você for ter acesso, você mexe aí e faz do jeito que você quiser. Vivaldi Browser, outro para você procurar músicas e também... Ah, pelo YouTube! Boa! Curtas vantagens, enfim. Todas as funções que você vai ter num smartphone, você vai ter também no seu carro. Replicado aqui, você não precisa parear o seu telefone. A gente vê como tá ruim a internet no Brasil. Eu sou cliente da Vivo há anos. É, de longe, a pior fase da história da Vivo. Eu não tenho sinal em quase nenhum lugar. Eles não resolvem... Deixa eu parar de falar disso, nós estamos falando aqui do carro. O que mais temos aqui? Car Fireplace. Ah! Cara! Uma lareirinha. Aqui tá 7 graus em Curitiba hoje. Rapaz, só o calor que não vem. Ainda bem, né? Ainda bem, melhor assim. Teve uns lançamentos aí que pegaram fogo. Bom, assistente de condução. Prevenção de saída de faixa, intervenção de linha tracejada, antecipação de saída de faixa, intensidade da vibração aqui do volante, prevenção de saída de faixa de emergência, vai voltar aqui para o lugar, aviso de ponto cego, alerta de vigilância do condutor, esse aqui é aquele sistema que vê se você está fadigado, antecipação de alerta. Vamos ver aqui, conforto, distância entre os veículos, segundo a Renault, são 24 sistemas que funcionam nesse carro do ADAS. Enfim, estacionamento, sensores tipo som, alerta de tráfego traseiro, também tem saída segura do ocupante. Isso aí é bem interessante. Ele percebe que vem chegando algum carro, algum pedestre, ou alguma bicicleta, ou alguma moto. Você vai abrir, ele faz um alerta. Bom, isso aqui tá aqui, um encosto de cabeça, porque nossa câmera está mostrando algumas coisas lá de trás. Todos aqueles modos de condução que você viu podem ser escolhidos por este botão aqui. E basicamente é isso. A gente tem o teto panorâmico, que é de série nessa versão mais cara, que eles não disseram o nome. E também temos retrovisor eletrocrômico. Cara, eu adorei esse carro. Não andei, né? Não dá pra adorar. Não dá pra amar, mas dá pra adorar. Posição de dirigir legal. O acabamento interessante. Bonito pra cacete por fora, ainda mais nessa cor. Belas rodas. Espaçoso. Cara, quanto será que poderia custar esse carro, hein? Vamos lá fora que eu vou te contar. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, eu não esperava ver tanto do Boreal assim, não. Rapaz, que carro interessante, que design interessante. Muito porque não tinha vazado nada dele ainda. E vou te falar, gostei de absolutamente tudo. Obviamente, ainda vou ter a oportunidade de rodar com ele pelo menos até outubro ou novembro, quando ele começa a ser vendido. Mas pelo que eu vi até agora, me agradou demais. E vou te falar, de olhar assim, já está entre os meus preferidos, desde que tenha preço aí entre 215 mil, que é o Territory, e 230 mil, que é perto das versões mais caras do Jeep Compass. De qualquer maneira, isso aqui é uma revolução para a Renault. E sem dúvida nenhuma, o Renault Nacional mais legal que eu já vi em mais de 20 anos trabalhando nisso aqui. E com esta bomba. You know what you're gonna do? Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Até a próxima, beijo no coração, eu fui. E para você de Curitiba, parabéns. Viver com esse frio aqui, tá maluco, velho.